As preparações para o Natal já estavam começando e naquele ano em específico, a família Daniels estava muito feliz, porque mais 3 crianças serão adotadas por eles. E na verdade, essa seria uma grande surpresa e o maior presente que elas poderiam receber. Mas, infelizmente, uma grande tragédia aconteceria e destruiria completamente a família. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você tenha alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio ou depois da meia-noite. E antes de começar o vídeo de hoje, eu queria dar um recado para uma seguidora em específico, mas que pode servir para todo mundo. Esses dias eu recebi um comentário de uma seguidora que uma amiga dela usou a conta dela para me mandar uma mensagem que eu quero ler para vocês. Oi, Geise. Gostaria de te pedir para mandar uma mensagem para sua fiel seguidora, Elaine, pois ela está em um quadro depressivo muito forte, ela também tem fibromialgia e a única coisa que ela faz quando está um pouco melhor é assistir aos canais de True Crime. Inclusive, ela está sem celular e usa o meu para ver vocês que ela tanto adora acompanhar. Desde já agradeço. Vocês sabem que eu também luto com as mesmas coisas. Quem tem fibromialgia sempre está atrelado ali à depressão e à ansiedade. Então, eu realmente sei o que ela está passando e eu acredito que muita gente aqui do canal saiba também, que eu sei que tem uma galera aqui também que luta com isso. É uma luta diária. E como eu nunca sei exatamente o que falar, porque, querendo ou não, eu não sei exatamente o que está acontecendo, então eu decidi procurar um poema que meio que diga aí tudo o que eu gostaria de dizer. E eu acho que serve para todo mundo que está passando por isso, ou até mesmo que teve um ano difícil. Eu acho que 2023 foi um ano complicado para a grande maioria das pessoas. E eu quero que vocês saibam, principalmente você, Elaine, que você não está sozinha. Qualquer coisa, me manda uma mensagem, me manda uma DM, que a gente pode conversar melhor. Mas eu quero ler o poema para você. Eu sei que palavras não vão tirar sua dor, mas estou aqui por você. Quando você sentir que ninguém se importa, eu me importo. Eu estou aqui por você. Quando os outros julgam, criticam ou reviram os olhos, eu não farei. Estou aqui por você. Se forem 3 da manhã e você não quiser sobrecarregar ninguém, me ligue. Estou aqui por você. Se parecer tão escuro e as paredes estiverem se fechando, serei sua luz e guiarei você. Estou aqui por você. Se sentir que ninguém entende, eu entendo, já estive lá, estou aqui por você. Quando não puder pensar em nada bom para dizer sobre si mesmo, tenho uma longa lista de coisas boas que vejo em você. Aqui, por você. Quando não conseguir encontrar razão para continuar, serei sua razão, preciso estar aqui por você. Quando estiver chateado sem razão, não precisa me dar uma razão para estar aqui por você. Quando não quiser conselhos ou uma palestra e só precisar de alguém para ficar ao seu lado, ficarei aqui ao seu lado. Quando sentir que falhou, não falhou. Você esteve aqui por mim, agora estou aqui por você. E eu achei esse poema muito legal para trazer, porque eu acho que quando a gente está em um quadro depressivo, a gente sempre pensa que a gente está sozinho, que ninguém entende o que a gente está passando. E primeiro eu já queria dizer que você tem uma pessoa incrível do seu lado, que é a sua amiga, que me mandou essa mensagem. Então, eu sei que ela te apoia. Mesmo que você não veja isso nesse momento, ela tá aqui por você. E eu acho que a gente criou uma comunidade muito linda aqui no YouTube. Então, eu queria que todo mundo também tirasse um tempinho do seu dia, manda uma mensagem aqui pra Elaine e para outras pessoas que também precisam ouvir uma palavra de carinho ou uma palavra de empatia. E por fim, eu queria desejar um Feliz Natal para vocês. Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 23, vou postar no dia 23. E eu quero que a gente deixe tudo de ruim que aconteceu em 2023 e comece 2024 em pratos limpos. Afinal, é um novo ano e eu vejo como uma nova chance. Aproveitando também, eu queria que vocês tirassem outro tempo no dia de vocês, pode ser no começo do ano ou no último dia do ano. Eu quero que vocês peguem um papel e escrevam
tudo que vocês querem que aconteça em 2024, bem detalhado. E eu quero que vocês façam isso como se já estivesse acontecendo. Se você acompanha a lei da atração, se gosta dessa vibe, é exatamente isso que eu tô fazendo. E a ideia é exatamente isso, escrever o que você quer, como se já estivesse acontecendo e meio que sentir a emoção que você estaria sentindo se aquilo realmente acontecesse. Se não, quando acontecer. Pra mim, isso traz bastante motivação, me deixa muito feliz, então eu espero que faça mesmo com vocês. Mas chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. A pequena cidade de Santa Claus fica localizada nos Campos de Cebola, ao sul da Geórgia, mais especificamente no condado de Tumbs, perto da cidade de Vidalia, que ficou mundialmente conhecida pelas suas famosas cebolas doces. Lá atrás, em 1941, um agricultor de nozes chamado C.J. Green estava ali de boas, começando a ficar cansado, de ver as pessoas simplesmente ignorarem a sua barraca de nozes para irem para outras que ficavam mais para frente. E foi então que ele teve uma ideia interessante. Ele sabia muito bem que a grande maioria das pessoas amavam um bom e velho Papai Noel. Ele mesmo tinha memórias incríveis do Natal com a sua família quando ele era criança, ou então quando ele era mais velho. E mesmo com pouco, eles conseguiam ser muito gratos e felizes por estarem perto um dos outros. Então, C.J. Green decidiu nomear sua fazenda de Santa Claus e ele manteve a decoração de Natal durante o ano todo. E, obviamente, isso fez com que as pessoas ficassem curiosas, Porque, uma cidade inteira, ou melhor, uma fazenda bem grande, só com decoração de Papai Noel, chamada Santa Claus. E essa tática funcionou porque as pessoas começaram a ficar curiosas e passaram a visitar com mais frequência e, consequentemente, ele ganhou mais dinheiro. Não demorou muito tempo até que outras famílias também decidissem se mudar para lá, para a região, e seguirem com o tema de Natal em absolutamente tudo. E isso deu super certo, principalmente pelo fato de a cidade ser pequena e ter continuado dessa forma. Todo mundo que morava ali amava essa época festiva e faziam questão de entrar na brincadeira. Tanto que até as ruas da cidade tinham nomes que remetessem ao Natal. Como, por exemplo, Rua Dezembro, Rua Candy Cane e até mesmo Rua Rudolph. Mas não se enganem. Apesar de ter um tema todo alegre, a área tem uma certa reputação de violência. Tanto que os próprios moradores chamam a região de Bloody Tumbs, ou Tumbs Sangrento. Aparentemente, a grande maioria da violência é de natureza racial, e isso continua até hoje, mas existem de todos os tipos. Em 1991, um agricultor de nozes foi assaltado e assassinado por 2 conhecidos. Em 1995, um jovem casal que era obcecado pelo filme Assassinos por Natureza simplesmente decidiram matar um homem idoso e roubar o seu caminhão. E em 1997, um neto decidiu matar o seu avô enquanto ele dormia, após sofrer vários tipos de abusos na infância. E claro, temos o caso de hoje, que também aconteceu em 1997. Esse é um caso grande, tá? Então ele é bem grandão, então tem muitos detalhes. Então vamos começar lá do início. Kimberly Denise Daniels, mais conhecida apenas como Kim, nasceu no dia 25 de fevereiro de 1964, na cidade de Meter, na Geórgia. E se tem uma coisa que Kim não teve, foi uma vida fácil. Quando ela tinha apenas 3 anos de idade, o seu pai foi assassinado após roubar galinhas. E logo em seguida, a sua mãe decidiu abandonar os filhos e foi para bem longe. Nisso, as crianças foram colocadas em lares adotivos, mas infelizmente acabaram sendo separadas, o que é algo que acontece com bastante frequência. E só para vocês terem noção, Kim chegou a morar em 17 lares adotivos em apenas um ano, e no total ela passou por 52, o que é insano. Quando ela tinha 12 anos de idade, ela finalmente foi acolhida por um casal chamado Mary Grace e Simi Driggers, e lá foi o primeiro local onde ela realmente se sentiu em casa e vivenciou estabilidade, que até então ela nem sabia o que era. E felizmente o casal decidiu adotá-la e ela começou a usar o sobrenome Driggers. Só que assim, as coisas ainda não estavam fáceis. Ela ainda tinha um longo caminho pela frente. Por tudo que Kim já havia passado em seus
poucos anos de vida já tinha sido suficiente para traumatizá-la em níveis astronômicos, e com isso ela foi desenvolvendo uma certa rebeldia, digamos assim. Eventualmente, ela decidiu abandonar o ensino médio e passou a se viciar em substâncias ilícitas e álcool. Com apenas 21 anos de idade, ela se casou e em 1985 ela teve a sua primeira filha. Mas digamos que Kim não sabia como ser uma mãe. Não, ela nunca maltratou os filhos, nem nada do tipo, ela apenas não sabia como agir. O que, assim, é super compreensível, levando em conta que a sua mãe biológica a abandonou muito cedo e que ela teve que passar por vários lares adotivos. Eu não sei como foi cada experiência em cada lar adotivo, mas eu duvido que todos tenham sido bons. É bem mais provável que grande parte tenha sido bem ruim, cheio de traumas e pais negligentes ou até mesmo abusivos. Depois de um tempo, seu marido pediu o divórcio e conseguiu aguardar a filha, e isso destruiu Kim ainda mais. Ela acabou entrando em depressão e foi se afundando cada vez mais nos vícios, que já eram bem grandes, e passou a morar com um amigo que também era viciado. E em 1986, os dois tiveram uma filha chamada Amber, e por fim, em 1989, ela teve gêmeos chamados Bryant e Brooke. Acredito que com a mesma pessoa, mas eu também não tenho certeza, mas eu acredito que sim, que foi com esse mesmo cara. Só que depois disso, o pai das crianças simplesmente foi embora e agora Kim estava sozinha, desempregada e viciada em todos os tipos de substâncias existentes. Obviamente, seus 3 filhos foram retirados de sua guarda e foram colocados em lares adotivos. E no meio tempo, Kim se mudou para um parque de trailers na cidade de Lyons, na Georgia, onde continuou com esse estilo de vida e esse ciclo destrutivo. Mas, mesmo assim, ela ainda pensava nos filhos e ela estava determinada a ter a guarda deles de volta. E para isso, ela sabia que precisava melhorar. Em 1992, Kim finalmente começou a recuperar sua vida. Nesse ano, ela passou a frequentar a igreja pentecostal de Mount Vernon e essa foi a melhor coisa que aconteceu em sua vida. A esposa do reverendo Ray Wood, chamada Christy Wood, já conhecia Kim da comunidade e via todo o sofrimento que ela tinha que passar diariamente, né, toda a luta. E por conta disso, o reverendo super decidiu ajudá-la. E no mesmo dia, ela jantou na casa dos dois. Eles passaram um tempão conversando e criando planos de como ajudar Kim da melhor forma possível para que ela conseguisse recuperar a vida e recuperar os filhos. E com o tempo, os 3 foram se tornando muito amigos e eles sempre trocavam conselhos de vida um com o outro. Então, assim, show de bolas. E ao longo do tempo, Kim foi se encontrando novamente. Ela largou os vícios e foi se envolvendo cada vez mais na igreja e na comunidade, mas ainda tinham muitos outros obstáculos. O primeiro deles, e mais urgente, era que ela precisava comparecer ao tribunal porque em um certo dia, né, com o efeito de substâncias, ela agrediu um policial. E ao chegar no tribunal, ela realmente se mostrou arrependida do que tinha feito e foi super sincera em todos os momentos. E no fim, ela conseguiu receber liberdade condicional. O próximo passo foi encontrar um emprego. E essa não foi uma tarefa fácil. A taxa de desemprego no condado de Toombs era muito alta, sendo o dobro da média nacional. Além de que ela já tinha sofrido com vício antes, então não é todo mundo que está disposto a dar uma segunda chance e dar um emprego para uma pessoa que costumava ser viciada. Mas, felizmente, depois de muito procurar, ela conseguiu um emprego em uma fábrica de recipientes plásticos, tipo Tupperware. E ela se deu muito bem no trabalho, afinal, ela era muito esforçada e sabia o quão importante aquilo era. E o passo final e mais importante era recuperar os seus filhos. A esse ponto, eles viviam em lares adotivos diferentes, e isso era algo que Kim não conseguia suportar. Ela mesma tinha passado por isso e sabia muito bem o quão ruim era. Mas agora que ela estava bem longe dos vícios, tinha um trabalho e a sua vida estava começando ali a se encaixar, ela estava disposta a fazer de tudo para recuperar os filhos de volta e ser uma boa mãe. No começo, ela conseguiu a guarda da sua filha mais velha, Amber, mas foi mais difícil do que ela pensava. Kim não fazia a menor ideia de como ser uma mãe. Então, depois de alguns dias, Amber voltou para os lares adotivos, para que dessa forma Kim conseguisse se preparar melhor para isso, né, para essa tarefa e para esse desafio. Durante todo o tempo, ela começou a frequentar aulas e até mesmo lia livros sobre o assunto, né, sobre maternidade. E quando realmente estava pronta,
Amber voltou para ela. Dessa vez, definitivamente. 3 meses depois, ela também conseguiu a custódia dos gêmeos, Brooke e Bryant, e a sua primeira filha, que ela teve aos 21 anos de idade, lá no primeiro casamento, chamada Brandy. Ela continuou sob a custódia do pai, mas elas passaram a ter encontros frequentes e uma passou a fazer parte da vida da outra. Depois disso, Kim ficou tão focada em si mesma e em seus filhos que até decidiu recusar todos os convites de encontros que ela recebia dos homens da comunidade, que eram muitos, porque ela não queria comprometer toda a sua trajetória e todo o progresso que ela tinha feito até aquele momento. Porém, mais na frente, teve um certo homem ali que chamou a sua atenção. Principalmente por ser um cara tão legal, e ele se chamava Danny Daniels. Na época, Danny era um carteiro rural e tinha interesses muito parecidos com o de Kim, como, por exemplo, seus filhos e a sua religião. Ele era um homem divorciado, e ele e a sua ex-esposa tinham adotado uma menina chamada Jessica, que em 1992 já estava com 11 anos de idade. E após o divórcio, ele acabou conseguindo a custódia, então a sua filha morava com ele. E é aquela coisa, quando Kim e Danny começaram a se aproximar, eles viram que eles eram o match perfeito. Então, rapidamente eles começaram a namorar e as suas idas à igreja já não eram mais tão solitárias. Muito pelo contrário. À medida que eles passavam mais tempo juntos, eles também foram percebendo que os seus filhos amavam ficar juntos, então era assim, o cenário perfeito. Eles brincavam e se divertiam ao máximo, principalmente Jessica, que até então era filha única, e para ela foi incrível ter irmãos. E finalmente, no dia 3 de dezembro de 1992, os dois se casaram e as famílias se uniram e passaram a morar na casa de Danny. No começo, Kim teve um pouco de dificuldade em aprender a ser esposa e mãe em tempo integral. Era bem mais complicado, né? As pessoas não dão muito valor, mas deve ser tipo Jesus Cristo. Muito difícil. Eu não sei se seria pra mim. Mas ela saiu muito bem. E pouco tempo depois, Danny decidiu adotar Amber, Brooke e Bryant. Agora, oficialmente, todos pertenciam a uma única família. A família Daniels. Alguns anos depois, Kim decidiu contar a Danny um de seus maiores sonhos. Ela sempre sonhou em abrir a sua casa para ser um lar adotivo para as crianças que precisavam de um bom lugar para ficarem, para morarem e receberem todo o amor que elas precisavam. O que é incrível, e ainda mais incrível, é que ele concordou totalmente em se envolver nessa ideia. Eles chegaram a fazer um curso de 10 semanas para se tornarem pais adotivos e aprenderem a melhor forma de lidarem com crianças que passaram por tantos traumas e tantas dificuldades desde cedo. E depois disso, lá estavam eles prontíssimos para receberem muitas e muitas crianças em casa. Eles começaram a receber crianças e faziam de tudo para que elas tivessem uma boa experiência, ainda mais porque, como eu falei para vocês, não é todo mundo que tem uma experiência boa com esse tipo de situação. E rapidamente, a notícia se espalhou pelo condado de Tombs, e como eles tinham uma ótima reputação de lidarem muito bem com as crianças, cuidarem muito bem das crianças, eles sempre eram procurados. Com essa nova rotina, Kim passou a ser mãe em tempo integral. O que ela mais amava no mundo, então pra ela tava assim, show de bolas. Ela acordava super cedo todos os dias para atender todas as necessidades de cada uma das crianças e só ia dormir depois que todas já estivessem em suas camas. Era um trabalho fácil? Nem um pouco, de jeito nenhum, levando em conta que muitas dessas crianças ou adolescentes também já carregavam uma boa bagagem e até mesmo alguns traumas, mas ela amava fazer isso e sabia que tinha encontrado a sua vocação e o seu propósito de vida. Em um certo dia, um assistente social perguntou a Kim se ela poderia acolher uma menina de 10 anos de idade chamada Joanna Mosley, e obviamente ela aceitou. Na época, Joanna era uma criança bem traumatizada e com uma bagagem assim gigantesca, vocês não têm nem noção, que precisava de muita atenção, carinho e paciência. E a família Daniels era a família perfeita para isso. Não é à toa que, com o tempo, Joanna começou a melhorar sob os cuidados dos Daniels, mas, claro, ela também sentia muita falta da mãe, chamada Mary Latrell Mosley, e do seu meio-irmão, chamado Scott Taylor. E digamos que a sua família era bem complicada, para dizer o mínimo. Joanna tinha sido retirada da custódia da mãe por negligência, e apesar de Mary não se importar nem um pouco com o bem-estar dos seus filhos, ela faria de tudo, absolutamente de tudo, para consegui-los de volta. Digamos que ela era bem intensa.
No começo, cuidar de Joanna foi um grande desafio para a família Daniels, levando em conta que ela precisava de muito mais atenção do que as outras crianças que já estavam na casa ou do que as outras crianças que eles já haviam cuidado antes. Mas Kim e Danny não eram do tipo de desistir fácil. De jeito nenhum. Eles tiveram muita paciência e, com o tempo, Kim começou a rir quando Joanna ficava brava com alguma coisa e a ameaçava dizendo que a sua mãe iria lhe amaldiçoar com um dos seus pós. E mesmo após desenvolver um carinho muito grande pela família, ela se via muito conflituosa, onde, de um lado, ela amava os Daniels completamente, mas do outro, ela sentia pena da mãe e saudade do seu irmão. E isso foi uma coisa que ela chegou a comentar, né? Contar ali, conversar com Kim. E, obviamente, ao ouvir isso, ela queria fazer o que era certo, que no caso era o que era melhor para Joanna. E para isso, ela achava que o melhor a ser feito era tentar reparar a relação dela com a mãe, para que quando ela voltasse para os seus cuidados, que era uma coisa que iria acontecer, as coisas realmente fossem diferentes e melhores. Então, as duas começaram a visitar Mary, que morava na pequena cidade de Alma, que ficava a cerca de 1 hora de distância de Santa Claus. E no começo, nossa, as visitas foram ótimas e Kim até pode conhecer o meio-irmão de Joanna, Scott Taylor. Com o tempo, Kim conseguiu convencer os dois a passarem a frequentar a sua igreja em Mount Vernon, que foi aquela igreja que a ajudou no começo e mudou completamente a sua vida. E foi aí que ela percebeu que Scott tinha sérios problemas com o álcool e com as drogas. Como a gente já sabe, a própria Kim tinha lutado com esses vícios no passado e sabendo exatamente o que ele estava passando, ela queria ajudá-lo da mesma forma em que ela foi ajudada antes. Por conta disso, quando Joanna saiu do sistema de adoção e voltou para a custódia da mãe, a família Daniels decidiu perguntar se Scott queria ou se estava interessado a passar um pouco de tempo com eles, para ver se eles conseguiam fazer um trabalho legal com ele, para que quando ele voltasse, ele conseguisse colocar ali a sua vida nos trilhos novamente. Mesmo que ele já tivesse 18 anos de idade e que ele não estivesse dentro do sistema. A família realmente se importava. Para eles, se eles tinham a possibilidade de ajudar alguém, eles iam lá e faziam de tudo que podiam. Mas é aquela coisa, nem todo mundo quer ser ajudado. Caso eles conhecessem um verdadeiro Scott Taylor, eles nunca o teriam convidado para morar em sua casa. Até aquele ponto, Mary Luttrell tinha dito diversas mentiras sobre o seu filho para os Daniels, e por conta dessa versão completamente distorcida, eles ficaram com pena e sentiram que precisavam ajudar de alguma forma. Mas antes de continuar, precisamos falar mais sobre essa segunda família, a família Mosley. Então, vamos lá. Mary Luttrell Mosley se casou pela primeira vez quando ela tinha apenas 15 anos de idade, e desse casamento nasceu seu primeiro filho chamado Rolf, que por sinal, mais tarde chegou a ser preso por abuso sexual infantil e conduta incestuosa. Pois é. O segundo casamento de Mary resultou em seu segundo filho, George, que passou a ser extremamente violento com os irmãos mais novos lá no futuro. E ele aprendeu a ter esse tipo de comportamento com seu padrasto, o terceiro marido de Mary Luttrell. E ele se chamava Lawton Mosley e era um alcoolista cruel e abusivo com todos os seus enteados. E com ele, Mary teve mais 3 filhos, Scott Taylor, Steve e Lisa Mosley. Já Joanna nasceu do último marido de Mary, que infelizmente eu não encontrei um nome e basicamente nenhuma informação, mas acredito que ele não era um homem muito presente na vida ali da família em geral. O que, parando pra pensar e sabendo tudo que eu sei sobre essa família, talvez tenha sido melhor desse jeito, mas eu só queria que ele tivesse levado Joanna junto com ele. De verdade. Por conta de todo o abuso sofrido em suas infâncias, as crianças começaram a se rebelar, o que é super normal, e constantemente eram enviadas para detenções juvenis por crimes pequenos. E com esse estilo de vida, nenhum dos irmãos mais velhos chegaram a se formarem no ensino médio. Eles apenas abandonavam a escola, abandonavam tudo e saíam pelas ruas para cometerem mais crimes e procurarem por drogas. Só para vocês terem noção, os vizinhos da família Mosley ligavam o tempo inteiro para os serviços sociais, os serviços infantis, para reportarem todos os abusos e todas as negligências e as condições terríveis em que as crianças eram submetidas. Mas
nada muito grande era feito. E pelo que eu vi na internet, a divisão de serviços para famílias e crianças da Geórgia é bem ruim, é um dos piores dos Estados Unidos. E de acordo com uma pesquisa que teve esse ano, 2023, eles falharam em manter 84% das crianças seguras. Sendo que esse é o trabalho deles, mas tudo bem. Foi nesse ambiente caótico e repleto de negligências que Scott cresceu. A família morava em um pequeno trailer e era super comum que as crianças ficassem sem comida por dias, se não por semanas, fossem espancadas e resolvessem tudo à base de gritos. Em 1985, Scott teve sua primeira visita a um assistente social, mas até onde eu sei, nada aconteceu, nada foi feito. Ela, entrou, viu o caos e foi embora. E a esse ponto, a família recebia vale-refeição, mas muitas vezes tinham gás e eletricidade cortados porque Mary e Lawton não pagavam as contas. Na verdade, eles nem se incomodavam em procurarem um trabalho. Eu até entenderia se eles realmente não tivessem condição, se eles estivessem tentando e não estivesse fácil, mas eles estavam 100% nem aí. Para eles, a situação assim estava ótima. Enquanto isso, Scott estava enfrentando problemas na escola. Ele chegou a repetir o ano 2 vezes por conta de dificuldade de aprendizagem e pouco tempo depois ele foi diagnosticado com TDAH, que para quem não sabe é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Em 1986, uma outra assistente social foi até a casa da família, o trailer, para dar uma olhada, ver como é que as coisas estavam. E dessa vez ela percebeu que Scott e Lisa, que na época tinham 3 anos de diferença, dormiam na mesma cama. Apesar disso sozinho não ser algo alarmante, tem muitas crianças que dormem na mesma cama, seja porque não tem outras camas na casa ou porque são irmãos, a assistente sentiu que tinha algo estranho, esquisito e suspeito ali. Lembram que um dos irmãos mais velhos tinha sido preso por conduta incestuosa? Então, ela imaginou, com base na situação que ela viu, que isso poderia estar se repetindo entre Scott e Lisa. Ela chegou a dizer para Mary que eles não deveriam dormir juntos, mas Mary disse que estava tudo bem e que Scott só dormia com a irmã porque ele ficava lendo histórias para ela dormir. Novamente, nada demais, mas não estamos falando sobre uma família comum, onde isso costumava acontecer e eles tinham esse amor, essa empatia, toda essa camaradagem um pelos outros. A situação ali era bem caótica e preocupante. E Mary, que não era besta nem nada e sabia muito bem que a partir daquele momento a sua família passaria a ser vigiada mais de perto, ela decidiu que, era a hora perfeita para que a família se mudasse. E isso virou um hábito assim extremamente grande. Toda vez que os vizinhos começavam a ligar para os assistentes sociais e fazerem algum tipo de reclamação de negligência ou de abuso contra a família, eles arrumavam as malas e encontravam outro trailer. Agora imaginem tudo isso na mente de uma criança que claramente não tem nenhum tipo de estabilidade em sua vida, amor e cuidado, e passa por tantas violências dentro da sua própria casa, que deveria ser, o local onde ela se sentiria mais segura. Juntando tudo isso, Scott foi se tornando uma criança que vivia cansada e se irritava com muita facilidade. E aos 11 anos de idade, ele cometeu seu primeiro crime. Ele foi acusado de 2 acusações de invasão criminosa e uma de roubo após arrombar o trailer de um vizinho e roubar dinheiro e refrigerante. Obviamente, depois disso, a juíza juvenil repreendeu Mary muito mais do que Scott, afinal ele era uma criança, e ordenou que ele fosse colocado em liberdade condicional por 1 ano e que fosse colocado sob custódia de outros parentes, que no caso foram seus tios paternos, que moravam em Alma também, mas um pouco mais afastados, e administravam a fazenda de ovos. E para Scott, esse era um novo mundo, eles tinham lugar para dormir, tinha comida todos os dias e, ele era bem tratado. Depois disso, ele até passou a melhorar seu comportamento nessa época e conseguiu focar mais nos estudos e na escola, mas essa paz não durou muito tempo. Mary era o tipo de mãe que não conseguia ver os seus filhos indo bem sem que ela estivesse por perto. Ela queria arrastá-los para o fundo do poço, juntinho com ela. Depois que passou um certo tempo, ela começou a assediar os tios de Scott e era algo tão surreal e insano que chegou um ponto em que eles não aguentavam mais, eles queriam, paz, ficar de boa ali na fazenda deles.
Então, eles entregaram a criança para o departamento de polícia de Alma para que ele voltasse para o sistema. Porém, não foi bem isso que aconteceu. O serviço social tentou encontrar um lar adotivo para ele, mas como não tiveram muita sorte, ele teve que voltar a morar com a mãe e com a família no trailer. Nos próximos meses, ele chegou a ser colocado em 2 lares adotivos diferentes, sendo um deles com uma mãe adotiva chamada Sylvia Boatwright, que estava super disposta a dar todo o amor que podia, mas os problemas continuaram. O estrago já estava grande demais. Scott vivia fugindo da casa e se metendo em vários problemas, e constantemente ele contava várias histórias sobre a sua adoração pelo Satanás, e também sobre as maldições da sua família. Ele também passou a ameaçar outras crianças e até mesmo adultos e causou tantos problemas na escola que ele teve que ser isolado. E em 1988, o seu TDAH estava tão forte que ele não tinha mais como frequentar a escola pública, porque ele precisava de mais atenção, né, uma atenção mais especial. E por conta disso, ele foi transferido para o Centro Harrow em Waycross, na Geórgia, onde finalmente ele recebeu uma avaliação psicológica mais completa, que era o que ele precisava, e ele precisava de um tratamento. Nessa avaliação, o médico percebeu que ele claramente não sabia lidar com as emoções, e ele tinha muitas emoções, e sempre que ele tentava lidar com elas, sempre era de uma forma autodestrutiva, com um comportamento ameaçador e agressivo. Novamente, ele foi diagnosticado com TDAH, mas dessa vez o médico lhe passou Ritalina para ver se ele ajudava. E realmente ajudou, por um tempo. O seu comportamento voltou a melhorar e ele deveria consultar um conselheiro uma vez por semana. Só que pouco tempo depois, Scott começou a se recusar a ver esse conselheiro e também a tomar o medicamento. E, obviamente, tudo voltou ao que era antes. E também tinha um outro problema. Mary estava com muitos ciúmes de Sylvia, a mãe adotiva. E a gente sabe o que acontece quando ela fica desse jeito. Ela começou a ameaçar Sylvia e os assistentes sociais e tinha certeza de que eles só estavam fazendo isso para se vingarem dela por algum motivo. Mas eles continuavam fazendo tudo o que eles podiam para ajudá-lo, mesmo que os seus esforços não estivessem levando a lugar nenhum. Em um certo dia, Scott foi expulso do ônibus escolar após brigar com um garoto mais velho, onde ele, o garoto mais velho, ficou com o braço fraturado. E foi nessa mesma época que Scott começou a se interessar e ficou fascinado por matar animais. E após uma de suas avaliações, o seu psicólogo chegou a escrever o seguinte: testes projetivos indicam que Scott é um jovem muito irritado. Ele muitas vezes demonstra essa raiva com agressão a outras crianças e extrema crueldade com os animais. Ele tem muitas expectativas negativas para si mesmo e realmente se considera mal. Ele parece orgulhoso dos problemas em que se mete, simplesmente porque isso lhe chama a atenção. Nessa época, Scott já estava mostrando todas as bandeiras vermelhas possíveis e impossíveis. Ele se auto-matava constantemente e ficava espalhando o seu próprio sangue pela pele. Ele era viciado em quadrinhos e videogames extremamente violentos e ele torturava animais. Um de seus vizinhos chegou a presenciar isso e, por sorte, ele conseguiu salvar o gato de rua que Scott estava machucando. E pouco tempo depois, ele também começou as tentativas de tirar a própria vida. E foram muitas. Alguns dias após uma dessas tentativas, ele tentou sufocar Joanna, a sua irmã, que estava com apenas 2 anos de idade. E quando viu essa cena, Mary conseguiu afastá-lo da irmã e deu uma pequena bronca nele. Apenas isso. E não foi tipo ela falando que ele não deveria fazer isso ou que isso era errado. Nada do tipo, foi, sei lá, eu nem sei como foi, mas, tipo, eu imagino ela falando, tipo, Scott, para com isso, vai pro seu quarto, ou sai daqui, sabe? Tipo, ele tentou matar a irmã e a mãe não deu uma bronca maior nele ou levou ele de volta pro psicólogo, porque enorme bandeira vermelha, mas, enfim. E mais tarde, Scott disse que naquele mesmo fim de semana, ele bebeu e fumou a verdinha pela primeira vez. E uma coisa bem chocante nesse caso é que ele nunca teve problema nenhum em falar a verdade. Ele sempre falava abertamente sobre o que ele estava sentindo e o que ele queria fazer. Ele era 100% honesto e ele sempre foi assim pelo resto de sua vida. Então, tudo isso, ele contava para todo mundo, incluindo seu conselheiro.
E por sorte, diferente da sua família ou dos outros adultos, o conselheiro levou tudo aquilo muito a sério e Scott foi enviado para um hospital psiquiátrico que ficava em Savannah. E lá, ele passou apenas 2 meses internado. Lá, ele parou de tomar Ritalina e passou a tomar antidepressivos, mas após os 2 meses, os seus médicos acharam que ele já estava bom e que ele poderia voltar para casa, pelo menos por um tempo. Só que a gente sabe muito bem que essa foi a pior decisão que eles poderiam ter feito. A ideia, né, no papel, assim, na teoria, era que ele voltasse para casa, ficasse um tempo e depois voltasse para continuar o acompanhamento, ali, o seu tratamento. Mas Mary não deixou isso acontecer. Claro que não. Assim que Scott voltou para casa, ela ligou para o hospital e disse que ele estava, show de bolas e que não levaria de volta porque o melhor lugar para ele era junto com a sua família. E novamente, poucas semanas depois, Scott voltou a ter o mesmo comportamento de antes. Ele voltou a falar sobre tirar a própria vida, ou matar animais e até mesmo matar os membros de sua família e começou a ter várias alucinações auditivas e visuais. Ao que tudo indicava, as coisas só estavam indo ladeira abaixo, mas a sua família não estava nem aí. Várias reclamações chegaram a ser feitas, né, após ele agredir ou ameaçar os seus colegas de classe, que era algo bem constante. E ele passou a viver um ciclo assim infinito de sair da escola, voltar para a escola e também ia para assistentes sociais e psicólogos, até que aos 16 anos de idade ele desistiu completamente da escola. A sua nova rotina consistia em sair pela rua sem rumo, beber e usar substâncias o dia inteiro. Ele tinha cerca de 1,80 m de altura, mas pesava apenas 54 quilos. E quando ele decidia comer alguma coisa, ele sempre tomava um refrigerante chamado Mountain Dew, uma coisa assim, e comia em fast foods. Então, assim, ele não tinha uma dieta muito saudável. Nessa época, ele também estava 100% obcecado pelos videogames violentos, que ele tanto gostava, e pelo filme Garantia de Morte, de 1990. E basicamente, ele só falava dele. De acordo com todo mundo que eu conhecia, ele era bem estranho e nunca falava com ninguém, sempre ficando na sua, e quando ele falava era tipo, sim, não, talvez. E caso ele decidisse falar com você, mesmo que fosse com essas poucas palavras, ele sempre olhava para o chão ou para algum outro ponto específico. E exatamente por conta dessa falta de interação com outras pessoas, ele não tinha muitas habilidades de comunicação. Os seus melhores amigos sempre foram seus irmãos mais velhos, que nós já sabemos que não eram assim os melhores exemplos do mundo e que já tinham vários registros criminais um tanto quanto extensos e ruins. E Scott estava seguindo o mesmo caminho. Foi nesse período que Joanna foi retirada da custódia de Mary Luttrell e colocada sob o cuidado, né, dos pais adotivos da família Daniels. E pouco tempo depois, o próprio Scott também passou a ser cuidado por eles de alguma forma. Como Kim sabia como era ser viciada em drogas, ela sabia muito bem como falar com uma pessoa viciada e como ajudar uma. E era isso que ela queria fazer com Scott. Ele ainda era muito jovem e tinha a vida inteira pela frente. E no período em que ele ficou com a família Daniels, parecia que as coisas estavam melhorando novamente. Mas, em um certo dia, Danny Daniels e o seu amigo chamado Guy Aaron estavam ali limpando as calhas da casa, de boa, normal, quando eles viram e ouviram Scott conversando com Jessica, a filha adolescente de Danny. Só que não era assim uma interação simples, uma conversa de buenas, tava muito óbvio que Scott queria algo a mais com ela, sendo que ela era menor de idade e ela não parecia interessada. Chegou um ponto em que Jessica começou a ficar bem desconfortável com os avanços de Scott, principalmente porque ele tinha um temperamento assim bem instável. Em um certo dia, em um momento, ele poderia estar de boa, brincando com as crianças e fazendo piadas tranquilamente, mas no outro ele estava jogando pedras no cachorro da família. Ou ficava com raiva, assim, do nada. Por conta de toda essa situação, Danny já sabia que em algum momento ele teria que conversar com Scott e até mesmo dizer que ele precisava voltar para casa. Eu não sei ao certo se ele estava morando com a família Daniels
ou se ele passava muito tempo lá, mas eu acredito que ele não morava, que ele praticamente ia todos os dias, mas ele morava em casa. E até Kim percebeu que não tinha mais nada que ela pudesse fazer para ajudá-lo. Afinal, ajudar uma pessoa que não quer ajuda é uma tarefa praticamente impossível. Durante todo esse tempo, como eu falei, a família Mosley também tinha começado a frequentar a igreja junto com os Daniels, então eles sempre estavam lá juntos, que era a igreja de Mount Vernon. E desde o primeiro momento que eles pisaram lá dentro, todos, literalmente todo mundo estava de braços abertos para ajudá-los como eles podiam. Tanto que eles davam comida, roupas e até mesmo um pouco de dinheiro para ajudar a família a comprar alguma coisa que fosse necessário, como remédios, fraldas, enfim. Porém, Mary Luttrell sempre queria mais. Constantemente ela parecia exigindo muito mais dinheiro, como se eles fossem obrigados a dar para ela. E, consequentemente, a igreja também começou a ir se afastando e a dizer não. E com os Daniels ela fazia a mesma coisa. Ela aparecia na casa sem ser convidada o tempo inteiro, pedindo por mais. Sendo que assim, gente, eles não eram pessoas ricas e eles tinham muitas crianças para cuidar, para alimentar, para dar presentes e todo esse tipo de coisa. E outra, eles não tinham a obrigação de dar para ela mais do que eles já estavam dando, que era muita coisa. Ao invés de levantar e procurar um emprego para conseguir as coisas que ela tanto queria, ela exigia dos outros que não tinham nenhum tipo de ligação com ela. Em um certo momento, Scott também conheceu uma garota chamada Mary Spivey, e pouco tempo depois, os dois tiveram um filho juntos, chamado Joshua. Mas calma, as coisas não são tão simples assim. Nunca são quando a gente se refere à família Mosley. Acontece que Mary era casada com outro homem enquanto tinha esse relacionamento com Scott. Pois é, bacana. E aparentemente Scott estava assim nem aí, ele não se importava com isso, para ele estava tudo bem e vida que segue. E os dois tinham um relacionamento bem estranho. Não só por isso, mas também pelo fato de que um dia eles podiam estar grudentos no maior love, carinho, abraço pra cá, abraço pra lá, beijo pra cá, beijo pra lá. E no outro, eles ficavam assim semanas sem se falarem. Mas, surpreendentemente, Scott era muito bom com crianças e tinha uma boa relação com o filho. Eventualmente, após ter o bebê, Mary voltou a morar na casa dos pais e acredito eu que o seu marido tenha descoberto sobre o caso e pedido o divórcio. Enquanto isso, a relação de Scott com a família Daniels ia se desgastando cada vez mais e ele tinha voltado para os seus vícios e não estava muito afim de parar. E foi nesse momento que Kim e Danny decidiram que era hora de terem a conversa com ele. No início de dezembro de 1996, Kim começou a preparar a casa para o Natal. E para ela, essa época era muito especial, porque como ela nunca tinha tido isso quando era criança, ela sempre ficava animada para que ela pudesse proporcionar essa experiência para os seus filhos e para sua família. E definitivamente era a sua época favorita do ano. Por volta das 5 horas da manhã, Danny acordou normalmente, começou sua jornada de trabalho como carteiro e passou o dia inteiro pensando sobre a conversa que teria com Scott. No começo, ele pretendia falar sobre ele ter voltado aos vícios e sobre o seu comportamento, mas decidiu que seria melhor ele falar apenas sobre esse tipo de relação que ele estava querendo ter com Jessica, com esses avanços, dizendo que ela era muito nova para ele e deixar os outros assuntos para lá. Então, quando ele acabou o trabalho, ele foi até o trailer da família Mosley e falou exatamente isso, acrescentando que seria melhor se ele não aparecesse mais na casa com tanta frequência ou de jeito nenhum. E para sua surpresa, Scott apenas deu de ombro e foi isso. E essa foi a última vez que eles se falaram. Mas tem uma coisa. Enquanto para Scott estava tudo bem, ele continuaria seguindo sua vida com Mary Spivey, com seu filho, com o que ele bem quisesse fazer. Para Mary Luttrell, isso foi um grande de um absurdo. Ela tinha sido excluída da igreja e agora achava que a família Daniels se achava superior à sua família. Nisso, ela pegou o seu carro e foi até a propriedade dos Daniels, onde ficou sentada dentro do carro por um tempo, fumando e pensando no que ela faria para se vingar. Mas, como ela também não estava muito afim de passar a noite na cadeia, ela não tinha, assim, muitas opções. Tinha que ser alguma coisa muito besta e básica.
e decidiu apenas acelerar o carro e ficar fazendo círculos com ele na frente da casa. E quando o Danny chegou e viu aquilo, e os vizinhos lhe disseram que a tinham visto sair da sua propriedade, ele apenas riu, porque ele esperava algo muito mais drástico do que ela ficar fazendo círculos na propriedade dele. E então, mais um ano se passou. Em 1997, Scott foi afundando cada vez mais em seus vícios e no seu estilo de vida. E ele passava a noite dormindo em todos os tipos de lugares. Ele também nunca teve um emprego, mas isso era bem comum na família Mosley. E em seu caso, especificamente, a sua mãe sempre dizia que estava tudo bem, porque ele tinha nascido com problema de coração e tinha chegado até a fazer uma cirurgia quando era criança. Então ela falava que estava tranquilo, ele não precisava procurar emprego e não precisava se preocupar com isso. O que é interessante, né? Porque ela nunca abriu a boca para falar sobre isso, vendo o estilo de vida que ele levava. Eu duvido que as coisas que ele estivesse fazendo seriam assim boas para a condição no coração que ele tinha. Mas enfim. Nesse ano, Mary Spivey ficou grávida novamente de um filho seu, mas nem isso foi o suficiente para que ele mudasse de vida. Ele começou a pegar emprestado carros de amigos, mesmo que ele não tivesse uma habilitação, e ele chegou a ser preso algumas vezes por dirigir embriagado e sem habilitação. Em boa parte do tempo, ele estava na casa de um homem de 60 anos de idade, chamado Jerry Johnson, que tinha ficado paraplégico após um acidente de carro. E como ele era uma pessoa bem carente, ele sempre deixava a porta de sua casa aberta para a galera que queria ficar ali de boa, né, bebendo e jogando sinuca. E Scott sempre estava lá. Já na casa da família Daniels, as coisas estavam indo super bem e novamente estava na época de Natal, onde Kim estava organizando tudo. A esse ponto, eles estavam com 7 crianças, sendo 4 os seus filhos biológicos e 3 que estavam como lares adotivos. Que no caso, era uma menina de 8 anos de idade chamada Amanda, um menino de 4 anos chamado Corey e um bebê de apenas 10 meses chamado Gabriel. E o mais incrível era que Kim e Danny tinham decidido que queriam adotar essas 3 crianças. Eles queriam que eles fossem, né, da sua família, eles estavam muito animados para isso. E isso seria uma surpresa que eles fariam no Natal. Eles já tinham até iniciado o processo de adoção e iriam assinar os papéis no Ano Novo. Mas, infelizmente, isso nunca aconteceu. No dia 29 de novembro de 1997, Scott passou na casa de Mary Spivey para ver como ela estava, se precisava de alguma coisa, mas ela não estava se sentindo muito bem. Diferente da sua primeira gravidez, que foi super tranquila, essa estava sendo bem diferente. Por conta disso, os dois foram para o hospital e enquanto ela estava sendo analisada, ele ficou esperando na sala de espera e chegou a escrever um poema para o filho chamado Nos Braços de Deus. Mas, infelizmente, poucos minutos após ele terminar o poema, o monitor cardíaco do bebê parou de apitar e Mary foi levada às pressas para uma outra sala, onde ela chegou a ter o filho, mas ele só ficou vivo por 1 hora. E quando Scott recebeu a notícia, ele reagiu como ele sempre reagia. Ele ficou quieto, sem demonstrar muita coisa, olhando para o ponto fixo e saiu do hospital. E no dia 2 de dezembro, o bebê foi sepultado e quando ele apareceu no cemitério, ele estava completamente destruído. Ele estava chorando histericamente, ele não parava de chorar e pediu que Mary lesse o poema que ele havia escrito diversas e diversas vezes. E essa reação foi uma surpresa para todo mundo, porque Scott, como vocês já sabem, nunca reagia a nada. Ele sempre ficava imóvel e não falava nada, ficava quieto e era aquilo. E isso era uma coisa que tinha se seguido por toda a sua vida. E de acordo com Mary, depois disso ele entrou em uma depressão profunda. E mais tarde, no mesmo dia, enquanto estava na casa de Mary com os seus irmãos mais novos e também o seu primeiro filho, Joshua, ele continuou insistindo que ela lesse e relesse o poema. E durante a noite, uma notícia no jornal lhe chamou bastante a atenção. Acontece que um garoto de 14 anos de idade que morava no Kentucky decidiu atirar em seus colegas durante uma reunião de oração e basicamente era só isso que passava nos jornais. E digamos que Scott ficou muito interessado. Quando ele voltou para casa, ele foi recebido pelas suas irmãs, que começaram a abraçá-lo e a tentar confortá-lo de alguma forma pela morte do seu filho. Mas Mary Luttrell não fez o mesmo. Claro que não. Ao invés disso,
ela começou a culpar Scott pela morte do bebê, dizendo que era culpa dele. E isso porque o bebê tinha tido uma parada cardíaca por conta do mesmo problema de coração que Scott tinha. E para piorar tudo ainda mais, porque sempre piora, um dos seus irmãos começou a falar sobre um boato que tinha na cidade de que o bebê nem era dele. E aparentemente tem uma grande probabilidade de que realmente não fosse, e isso foi confirmado pela própria Mary Spivey. Obviamente, isso gerou uma super briga que só acabou quando Scott pegou seu casaco e saiu da casa e foi pra casa de Jerry Johnson, que era aquele homem de 60 anos de idade que eu falei pra vocês alguns minutos antes. De acordo com Jerry, naquela noite Scott estava bem falante, o que era bem comum, e ele não parava de falar no seu bebê. Mais tarde, o Sr. Johnson entrou em casa pra dormir e ele sempre tinha ali a mesma rotina, era sempre a mesma coisa. Mesmo que tivessem pessoas do lado de fora jogando sinuca ou bebendo, ele entrava e trancava a porta para que ninguém o incomodasse, afinal era a casa dele. Porém, ele sempre deixava uma porta destrancada. Parece que tinha um certo fio ou um cabo que ficava ali no caminho da porta, então não dava para que ele fechasse completamente. Mas para dar uma sensação de segurança um pouco maior, ele sempre colocava a sua cadeira de rodas atrás da porta para impedir que alguém entrasse. E nessa noite, não foi diferente. Enquanto isso, Scott e um outro homem continuaram jogando por um tempo, até que o outro homem também foi embora, pra dormir, pra casa, né, pra família dele. E geralmente, Scott também saía, ia pra outro lugar, não necessariamente pra sua casa. Mas, nesse dia, ele decidiu entrar na casa do Sr. Johnson pela porta que não ficava destrancada, roubou as chaves do seu carro e saiu na van em direção a Santa Claus. E isso aconteceu por volta da meia-noite. Algumas horas depois, na madrugada do dia 4 de dezembro, 3 meninas pararam na frente de uma casa e bateram na porta. Quando o homem abriu, elas pareciam muito assustadas e, vendo aquela cena, o homem chamou a sua mulher, a sua esposa, o mais rápido possível, que imediatamente pegou uma manta para cobrir as meninas. Em seguida, eles ligaram para o departamento de polícia de Alma e quando o policial chegou na casa e conversou com as 3, ele descobriu que elas se chamavam Brooke, Amber e Amanda Daniels. E depois de um tempo, após se acalmarem, as meninas conseguiram dizer ao policial que um homem que elas conheciam como Scott Taylor tinha as sequestrado. E foi então que o policial ligou para o departamento do xerife do condado de Toombs e meio que pediu que ele fosse até a casa da família Daniels. Por volta das 5 horas da manhã, o detetive Michael Harlan dirigiu até Santa Claus e entrou na rua Dasher, que era exatamente a rua onde morava a família Daniels. E logo de imediato, ele achou bem estranho que todas as luzes da casa estivessem acesas e que a porta da frente estivesse aberta. Assim que ele entrou, ele começou a ouvir um bebê chorando e quando chegou no quarto, ele viu Corey, que era criança de 4 anos de idade, aos prantos. E logo em seguida, ele disse o seguinte: "Mamãe e papai estão mortos. O irmão Guy os matou." E caso vocês não lembrem, Guy Aaron era o melhor amigo de Danny e o único homem mais jovem que Corey já tinha visto segurando uma arma. A gente sabe que o responsável pelo sequestro era Scott, mas para a polícia tudo ainda estava muito confuso, eles ainda estavam tentando entender o que estava acontecendo. E para eles tinham 2 pessoas que precisavam ser investigadas: Guy e Scott Taylor. Enquanto o detetive Harlan continuava andando pela casa, ele entrou no quarto dos meninos e foi nesse momento que ele se deparou com o corpo de Bryant na cama de beliche. Ao sair do quarto, ele foi para o quarto principal, onde ele viu o bebê Gabriel chorando enquanto se agarrava a um lençol perto de Kim. E foi nesse quarto que tinha a pior cena. Kim, Danny e Jessica também estavam mortos. Imediatamente, Harlan pegou o bebê e Corey e os levou até a viatura, onde relatou que tinha acabado de encontrar através do rádio. E até as 11 horas da manhã, o Georgia Bureau of Investigation já havia sido chamado para ajudar nas investigações e nos interrogatórios de Amanda, Amber e Brooke. Dentre as 3, a que mais parecia coerente era Amanda, de 8 anos de idade, e após ver uma sequência de fotos para identificar o culpado pelos crimes, ela olhou para a foto de Scott e disse: "É ele, Scott Taylor. Ele é quem nos colocou na van e fez coisas ruins." Depois disso, Amber e Brooke também foram questionadas e elas escolheram a mesma foto e contaram a mesma história, que já eu vou contar pra vocês.
Mais tarde, naquele mesmo dia, toda a notícia do brutal assassinato de Kim, Danny, Jessica e Bryant Daniels já havia se espalhado pela cidade de Santa Claus. Vários repórteres estavam indo de um lado para o outro para conseguirem cobrir a história, enquanto os investigadores estavam olhando a cena do crime para ver se conseguiam coletar alguma evidência. Na casa, o DNA de Scott foi encontrado em uns 2 cigarros assim que estavam amassados no chão e também em Amber, considerando que ela foi abusada sexualmente. Na delegacia, o xerife pediu que as assistentes sociais do Departamento de Serviços Familiares e Infantis conversassem com as meninas para que elas pudessem processar tudo aquilo da melhor forma possível. E isso foi devastador para todo mundo. Essas assistentes sociais conheciam muito bem os Daniels e elas estavam presentes no processo de Kim conseguir a custódia dos filhos novamente anos antes. Elas olhavam para eles e tinham orgulho de como ela tinha conseguido mudar sua vida para melhor e criar crianças tão incríveis. E agora tinham que ver aquela família completamente destruída, que teriam uma longa jornada pela frente. O primeiro passo era encontrarem lares adotivos de emergência para que elas pudessem ficar enquanto tudo ia sendo resolvido. E quando Corey e Gabriel chegaram na delegacia, Corey imediatamente disse às meninas que os seus pais estavam mortos. Até aquele momento, elas não sabiam disso, elas imaginavam que algo muito ruim tinha acontecido, mas não faziam a menor ideia de que tinham perdido seus pais para sempre. Além disso, a polícia informou a Brooke que o seu irmão gêmeo, Bryant, também tinha morrido. Depois disso, não demorou muito tempo até que a polícia descobrisse que Scott Taylor, na verdade, se chamava Jerry Scott Heidler. Então, antes de continuarmos, vamos voltar um pouco e falar sobre a noite dos crimes. Como nós sabemos, a casa dos Daniels ficava em uma parte mais isolada da cidade, na rua Dasher, e após sair da casa de Jerry Johnson com a sua van roubada, Scott foi diretamente para Santa Claus, e ao chegar lá, na propriedade da família, ele saiu e ficou sentado na escada bebendo cerveja como se aquele dia fosse mais um dia normal em sua vida. Apesar de a família ter 2 cachorros que ficavam soltos, eles não eram do tipo que ficavam latindo, então eles não sabiam que Scott estava ali e, querendo ou não, os cachorros também já conheciam o cheiro dele. Após um certo tempo, ele pegou uma escada no galpão e a colocou embaixo da janela do banheiro, que foi por onde ele conseguiu entrar na casa sem fazer nenhum barulho. E como já estava tarde, a esse ponto todo mundo já estava dormindo em seus quartos tranquilamente. Mas não se enganem. Ele não estava com pressa nenhuma. Assim que ele entrou, ele foi para a sala de jantar, onde fumou 2 cigarros e depois largou eles ali no chão. E só depois disso que ele foi até o armário, onde ele sabia onde Danny guardava suas armas de caça e também pegou várias munições. Por volta da 1h30 da manhã, Scott entrou no quarto de Kim e Danny e começou a abrir fogo. Kim morreu na mesma hora, mas Danny tentou se levantar e se proteger, mas infelizmente o próximo tiro tirou a sua vida. E como ele já tinha tirado algumas vezes, o barulho acabou acordando os filhos. E Jessica, que estava com 17 anos de idade, correu para o banheiro por onde Scott tinha entrado para se esconder. E enquanto isso, Scott foi até o quarto dos meninos, onde Corey tinha conseguido se esconder no armário. Mas infelizmente, Brian paralisou. Ele ficou com tanto medo que ele não conseguia se mexer e ele acabou morrendo na sua própria cama. Nisso, Jessica conseguiu correr até o quarto dos pais para ver se estava tudo bem com eles, mas o que ela não sabia era que Scott estava bem atrás dela e antes que ela pudesse perceber ou entender o que estava acontecendo, ele também lhe deu um tiro. E deu outro tiro em Danny, que já estava morto. Nesse momento, ele ouviu a voz de Brooke atrás dele e quando ele olhou para ela, Amber e Amanda, juntamente com Brooke, estavam amontoadas em um canto, chorando e perguntando o que estava acontecendo. Só que por algum motivo, ele decidiu poupar a vida delas e apenas disse que tinha um intruso na casa e que elas precisavam ir com ele para se protegerem. O que claramente elas fizeram, porque elas não tinham ideia do que ele tinha acabado de fazer, né, o que estava acontecendo, e elas confiavam nele de olhos fechados. Quando as meninas entraram na van, Amber chegou a perguntar para onde eles estavam indo e ele disse que iria levá-las até a casa de um amigo que ficava na rua Candy Cane e que lá elas estariam em segurança. O que nós sabemos que não era o caso.
Porque alguns minutos depois, as meninas perceberam que elas já tinham passado, né, pela Candy Cane e até apontaram pra ele, dizendo que ele tinha que dar a volta, mas Scott já tinha perdido a paciência e disse da forma mais direta possível que ele tinha sequestrado. E foi naquela noite que elas conheceram o verdadeiro Jerry Scott Heidler. Ao chegar no rio Alta Marra, as meninas já estavam chorando desesperadamente e Amber implorou que ele jogasse a espingarda fora porque elas estavam ficando assustadas. E chocantemente ele fez exatamente isso, mas enquanto ele não estava olhando, elas aproveitaram a oportunidade e tentaram sair correndo para tentarem fugir daquele monstro. Só que Scott entrou na van e as atropelou antes de as colocarem de volta no veículo. E em seguida, ele pegou Amber e a colocou no fundo, onde vocês sabem exatamente o que ele fez. E mais tarde, a acusação formal também incluía sodomia. E aparentemente ele fez a mesma coisa com Amanda, e só depois disso que ele deixou as meninas irem embora, e então ele saiu dali o mais rápido possível, ou não, na verdade eu acho que ele estava super tranquilo, e eventualmente elas bateram na porta daquele casal, que chamou a polícia. Enquanto os investigadores estavam descobrindo tudo isso e quem diabos era esse tal Scott, ele estava assim, pleníssimo em sua casa, dormindo no sofá da casa da mãe, como se nada tivesse acontecido. O que ele não sabia era que a sua casa estava sendo vigiada pelos policiais. Inicialmente, eles estavam tendo uma certa cautela, porque eles não sabiam se tinham outras vítimas lá dentro, ou se ele simplesmente iria sair atirando. E finalmente, quando decidiram levá-lo sob custódia, eles bateram na porta e um de seus irmãos, Steve, abriu, obviamente nervoso, e disse que Scott não estava em casa. Só que é aquilo. Os policiais estavam vigiando a casa, né? Estavam de olho assim há um certo tempo. E eles sabiam que ele não tinha saído. Outra coisa é que eles tinham percebido que tinha uma certa abertura que ia para o espaço embaixo da casa. E não demorou muito, né? Não demorou muito tempo até que o encontrassem escondido ali. Imediatamente ele foi levado para a cadeia do condado e interrogado pelos detetives. E no começo ele ficava sussurrando alguma coisa e se demonstrava estar inquieto, mas no fim ele admitiu absolutamente tudo. Ele chegou a dizer que não se lembrava de algumas partes, que estava meio que tudo preto, mas alguns detetives não sabiam se acreditavam nisso ou não. Porém, Scott tinha uma reputação de ser 100% honesto e em relação a todo o resto ele falou assim, normalmente contou em detalhes, então é bem provável que ele estivesse sim falando a verdade. Assim que a notícia chegou na cidade de que o culpado havia sido preso, toda a comunidade ficou aliviada e com raiva. Várias pessoas até ofereceram soluções alternativas para cuidarem dele, se é que vocês me entendem. O funeral da família Daniels foi realizado no dia 8 de dezembro e mais de 600 pessoas compareceram. Eles eram muito amados por todo mundo e aquela era uma perda gigantesca para a cidade. O reverendo Wood e a sua esposa estavam destruídos, assim como as outras crianças. E todo mundo ali estava tendo que absorver muita informação ao mesmo tempo. Danny Daniels foi colocado em um caixão de madeira brilhante no canto esquerdo da igreja, rodeado por flores. Em sua direita tinha sido colocada Kim em um caixão branco cercado por cravos brancos e rosas. O caixão de Jessica também estava cheio de rosas, mas que haviam sido colocadas por seus amigos da escola. E do lado oposto estava o menor caixão de todos com o corpo de Bryant. Durante a congregação, o reverendo Wood chegou a dizer o seguinte: essa família o convidou para sua igreja. Ele havia morado brevemente com eles em sua casa nos últimos meses. Ele não precisava roubar uma van. Se precisasse, pelo preço de uma ligação, o irmão Danny e a irmã Kim teriam ido até a Alma buscá-lo. Era o tipo de pessoas que eles eram. Nunca mais ouviremos a irmã Kim cantar e tocar piano, ou sua família cantar no coro. E ele também falou um pouco sobre cada uma das vítimas, e com certeza foi um momento extremamente sensível e triste para todo mundo. No mesmo dia, Jerry Scott Heidler fez a sua primeira aparição no tribunal e foi acusado de 4 assassinatos, 3 sequestros e um roubo, e as acusações de abuso só foram adicionadas lá no julgamento. Também lhe foi perguntado se ele entendia que a pena máxima para os seus crimes era a pena de morte, e ele disse que sim, que não tinha dúvidas. Ele acabou sendo representado por uma advogada nomeada pelo tribunal chamada Kathy Palmer, juntamente com outro advogado com uma certa experiência ali em pena de morte chamado Michael Garrett.
E após muitas e muitas audiências prévias ao julgamento, uma mudança de local foi ordenada e o julgamento seria realizado em Monroe, na Geórgia. Porque, como vocês sabem, quando os casos acontecem em cidades tão pequenas, onde todo mundo já sabe todos os detalhes do crime, para que seja feito ali um julgamento correto e da melhor forma possível, os jurados precisam ser pessoas que vão se basear apenas no que é dito no tribunal. E enquanto ele aguardava o julgamento, Scott estava dando um certo trabalho dentro da prisão. Além dos múltiplos problemas de comportamento que vocês já sabem, eu já falei ao longo aqui de todo esse vídeo, ele conseguiu remover fechaduras das portas e também conseguia reconfigurar o alarme de incêndio em sua cela para parecer que tinha um incêndio em um outro local, em uma outra seção dentro da prisão, diferente da sua. Pois é, temos que admitir que ele tinha uma certa inteligência, ele era uma pessoa inteligente, mas infelizmente ele não usou essa inteligência para o bem. O seu julgamento finalmente foi marcado para o outono de 1999 e antes disso ele teve que passar por uma avaliação psicológica no hospital de Savannah, que tinha sido o mesmo que ele tinha ido lá alguns anos antes, quando ele era mais jovem. E no fim, o relatório terminou em 3 conclusões principais. Primeira, que o Sr. Hydor é competente para enfrentar o julgamento das acusações especificadas. Segundo, que o Sr. Hydor sabia o que era certo e errado. Ele não estava sofrendo de um transtorno mental. E terceiro, que há evidências mitigadoras abundantes que podem ser usadas pelo tribunal na fase de disposição do julgamento. E essas evidências também poderiam apoiar uma conclusão de culpado, mas mentalmente doente. E isso, nessas conclusões, descartavam qualquer possibilidade de ele tentar usar a defesa de insanidade, que provavelmente ele tentaria. Mas as suas aventuras na prisão ainda não tinham acabado. Não. Nesse período, ele começou a fazer várias anotações sobre a rotina dos guardas e saber exatamente o horário que ocorriam as verificações nas celas. Então, ele conseguiu esconder uma pequena lâmina no seu colchão e em todas as noites, certinho, ele ia lá, usava a lâmina para serrar as 2 barras que tinham na janela. Sério. E para que os guardas não percebessem o que ele estava fazendo, já que era um processo assim bem longo, lento, ele usava pasta de dente e cinzas dos seus cigarros para fazer ali uma pasta cinzenta. E então ele colocava no local das barras, e aí endurecia, né, por conta da pasta de dente, e parecia como se nada estivesse acontecendo. E chocantemente, funcionou. No dia 6 de julho de 1999, logo nas primeiras horas da manhã, ele conseguiu escapar pela maldita janela e os guardas só perceberam que ele tinha fugido às 5 horas, quando fizeram a primeira ronda. Mas as coisas não deram tão certo assim para Scott. Ele foi encontrado pouco tempo depois, andando ali pela rodovia 15, perto de Vidalia, e ele estava encharcado de suor, claramente cansado e com ferimentos em seus braços e pernas. Por conta da fuga, ele foi transferido para a cadeia do condado de Walton, que era bem mais segura, né, para que ele não tentasse o seu plano pela segunda vez. Mas o seu comportamento estranho continuou. Ele começou a dizer que o seu nome era Sandman, sim, Sandman, e o endereço da sua casa era 666 Inferno. E chegou a dizer o seguinte: eu matei e vou matar novamente. Não terminei de coletar almas. Eu sou o colecionador de almas. Enquanto o julgamento estava prestes a começar, tanto a acusação quanto a defesa intensificaram suas estratégias. A acusação apresentou todas as evidências do comportamento bizarro de Scott desde sua transferência para a cadeia do condado de Walton, e a defesa tinha informações de 2 terapeutas independentes que sugeriram que Scott poderia ser considerado culpado, mas mentalmente doente. E o julgamento em si foi super rápido, durando apenas 2 semanas, e após apenas meia hora, o júri chegou a um veredito. Sério, eu acho que esse é o veredito mais rápido que eu já ouvi na minha vida. E, obviamente, Jerry Scott Hydor foi considerado culpado porque tinham muitas evidências contra ele, então era impossível que não fosse considerado. E por conta da natureza do crime, ele foi condenado à pena de morte por eletrocução. Porém, em outubro de 2001, a Suprema Corte da Geórgia declarou que a pena de morte Porém, em 2001, a Suprema Corte da Geórgia decidiu
chegou à conclusão de que a pena de morte por eletrocução configurava tratamento cruel e incomum, e até hoje, Jerry Scott Heidler permanece no corredor da morte. Os assassinatos da família Daniels em Santa Claus foram a mancha na pequena cidade por anos. Afinal, leva muito tempo para as pessoas esquecerem uma tragédia assim. E, na verdade, eu acho que esse tipo de coisa você nunca esquece. Meio que é algo que te marca e te assombra pelo resto da sua vida. Mas, eventualmente, a cidade se curou, pelo menos tentou esquecer. E, hoje em dia, voltou a ser alegre e uma atração turística. E, hoje em dia, Jerry Scott Heidler está detido na prisão estadual de diagnóstico e classificação da Geórgia, no condado de Butts, aguardando execução. E as crianças sobreviventes da família Daniels foram colocadas sob os cuidados de parentes, mas não se tem muitas informações sobre eles, se eles estão bem, o que eles fizeram da vida. O que, sinceramente, eu acho que é o melhor. Eu acho que eles já sofreram muito na vida deles, eles merecem o máximo de paz que puderem. Eu só espero que eles estejam bem e tenham conseguido amenizar o trauma e a tristeza. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de um caso criminal que aconteceu com você, com a sua família, ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, depois da meia-noite. E se você não viu a mensagem que eu coloquei na aba comunidade, que eu coloquei também no comentário fixado dos últimos vídeos, e também lá no Instagram, esse é o último vídeo de caso durante o mês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa, férias, né? É importante. E durante todo o resto do tempo eu vou ficar focada, 100% focada em fazer roteiros, para que em 2024 a gente consiga não atrasar nenhum vídeo e que saia tudo certinho. E eu consiga trazer os casos enormes que eu quero trazer há muito tempo. Mas para que o canal não fique parado, porque o meu chefe, YouTube, ele não gosta muito disso, eu vou ficar postando os episódios do podcast aqui, que aí quem quiser ouvir, quem não tem também acesso ao Spotify ou às outras plataformas de áudio, consegue ouvir o podcast por aqui também. E o podcast eu só não vou postar semana que vem, por conta do Natal, mas depois disso ele vai continuar normalmente com postagem todas as semanas. E em fevereiro eu estou de volta. Então, eu já quero desejar a vocês um Feliz Natal, aproveitem bastante, seja com a família, seja com o namorado, seja com os amigos, ou seja sozinho. E também, Feliz Ano Novo e que 2024 seja um ano incrível. Então é isso, até ano que vem!